Bom pessoal, hoje na continuação da nossa série pelo Oeste Africano, estamos novamente em Guiné-Bissau, um país pequeno em tamanho e em população, mas com muitas proximidades com o Brasil, através da língua portuguesa e de uma culinária com semelhanças com a nossa. No vídeo de hoje seguiremos de táxi desde a capital Bissau para o interior do país, para uma região chamada de Biombo, na cidade de Quinhamel. O turismo aqui em Guiné-Bissau ainda é muito pequeno e geralmente restrito à capital Bissau, mas as belezas naturais e a cultura bem peculiar de regiões mais afastadas fazem com que vale a pena conhecer o país de maneira mais profunda. Um dos pontos altos que gostaria de visitar, mas não conheci desta vez, foi o arquipélago de Bijagós. Pela importância da sua biodiversidade, todo o arquipélago está classificado como uma reserva ecológica da biosfera pela Unesco, já que é o abrigo de muitas espécies de aves como abutres, beija-flor de barriga verde, garajaú, garça gigante, pelicanos, flamingos, entre tantos outros. Também lá a gente pode encontrar o famoso peixe-boi africano, tartarugas marinhas, lontras do cabo, tubarões e também na ilha de Orango, hipopótamos, os únicos no mundo no meio marinho. Infelizmente, a logística para se chegar às ilhas não é fácil e também é muito cara, o que infelizmente tornou a minha passagem por lá inviável desta vez. Eu espero que o canal possa crescer cada dia mais e me dar o retorno necessário para que eu possa voltar a muitos dos países e mostrar novas cidades e regiões pelo mundo, assim como aqui na África, no caso das ilhas de Bijagós. Voltando ao passeio do dia, pessoal, eu saí cedo da capital com um motorista da cidade que me cobrou por volta de $50, mais ou menos R$250, por quase o dia todo de passeio. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, viajar de maneira independente na África não é nada barato. A falta de concorrência no setor do turismo em alguns países, ela restringe a nossa opção e faz com que os motoristas particulares e os táxis sejam a única alternativa para um passeio independente, o que costuma ser bem mais caro. Infelizmente, na grande maioria dos casos, não temos outras opções e precisamos pagar o que eles cobram. Durante a estrada, a gente vê um país que continua a ser bem tranquilo, bem pacato, como a própria capital Bissau. A estrada principal era simples, mas em um bom estado, e foi uma viagem muito calma se a gente comparar com o caos de algumas cidades do Senegal, por exemplo. Guiné-Bissau não é um país muito urbanizado, com apenas 44% da sua população vivendo em cidades, e a maioria, os outros 56%, vivendo em povoados e vilarejos majoritariamente rurais, com foco na agricultura familiar e local. Só para que vocês tenham uma noção, o índice de urbanização do Brasil beira os 87%, portanto é praticamente o dobro daquilo que nós vemos aqui em Guiné-Bissau. A vida rural nos mostra um país com um forte senso de comunidade, de pertencimento regional e de ajuda mútua entre as pessoas. Eu achei esse aspecto muito interessante e muito positivo também. Eu sei que aqui no canal tenho muitos seguidores queridos da África lusófona, em especial de Moçambique, de Angola e de Guiné-Bissau, que sempre me escrevem aqui nos vídeos africanos. Primeiramente, eu gostaria de agradecê-los em especial por fazer parte desta comunidade, sendo a nossa base em África. Segundo, gostaria que escrevessem aqui se algumas de minhas impressões sobre os vossos países e cultura estão corretas. Eu ficarei à espera de vossos comentários. Bom pessoal, no caminho vemos muitas casas grandes, verdadeiros casarões que me pareciam remanescentes do período colonial português e que hoje mantêm uma fachada ainda semelhante. Algumas delas com vários quartos utilizadas pelas famílias aqui do interior. Então pessoal, cheguei aqui no interior de Guiné-Bissau, estou na região de Quinhamel, muito pequeno, né? A gente vê que é bastante mais limpo do que o Senegal, mas mesmo assim as condições são bastante tristes em que vivem as pessoas. Eu continuo mostrando aqui para vocês, ó, vocês veem o interior, há uma estrada só que passa por trás
e a gente vê muitas crianças, muitas vilas, propaganda política, muitas coisas que eu vou mostrar para vocês quando à medida que eu for avançando aqui no interior. Mas é uma região muito interessante, eu sempre gosto de sair da capital pelo menos uma vez para mostrar outras cidades para vocês, e aqui vocês podem ver que as pessoas são muito amáveis, mas as dificuldades são também extremas, como vocês veem nas formas como as construções se dão, como as pessoas se alimentam, exatamente também como as crianças vão para as escolas. É realmente uma situação pouco fácil, se assim podemos colocar. Então espero que vocês gostem, uma outra face do mundo que eu sempre mostro aqui para vocês. A economia local desta parte do país está focada principalmente na produção tradicional de panos, aguardente de cana, aguardente de caju, aguardente de mel, além de pescados e mariscos. Toda essa região do Biombo tem cerca de 100 mil habitantes e uma maioria de animistas, ou seja, 40% da população seguindo as religiões tradicionais africanas, enquanto 30% são cristãos. A etnia predominante aqui é o povo Papel, que tem inclusive a sua própria língua, apesar do crioulo guienense ser também amplamente utilizado. E meu motorista estava a me dizer que a vida aqui é basicamente relacionada à agricultura ou agropecuária familiar, em que se produz aquilo que se consome ou que se vende para outros proprietários pequenos locais, produtores locais. E vocês podem ver aqui, não há muita coisa, aqui há uma vaca e outros aqui. Realmente uma localidade bonita e um turismo pouco usual, como podemos ver assim, com muitas pessoas que vivem, mas ninguém que praticamente vem visitar, apesar da beleza aqui local. Você vê do rio Quinhamel, realmente uma localidade muito, muito bonita. O que é interessante mencionar do aspecto histórico é que a ocupação e a povoação dessa região começou possivelmente por volta do século XIII, pela iniciativa de um homem chamado Mecal, príncipe do reino de Kinara. Em busca de locais de caça, esse príncipe descobriu a ilha de Bissau, um território que o agradou muito por parecer uma área fértil e propícia à caça. Então o príncipe Mecal voltou ao seu reino, se despediu do seu pai e partiu com as suas 6 esposas para a ilha. Posteriormente, o príncipe foi convidando outras pessoas de Kinara para virem até a ilha, formando tanto o grupo étnico Papel como também o reino de Bissau. Inicialmente, todos esses povoados estavam sob a autoridade do reino de Bissau. Contudo, as diversas lutas pela sucessão do trono fizeram com que surgissem vários pequenos reinos nessa ilha, todos estados vassalos do reino de Bissau. Nos séculos seguintes, teremos a colonização portuguesa, depois o processo independentista, com guerra e um presente político turbulento. Algo que eu expliquei em maior detalhe para vocês no primeiro vídeo desta série. Se você não assistiu, volta lá que eu tenho certeza que você vai gostar também bastante. E como vocês podem ver, não tem ninguém até a época das secas, A gente vê que isso só é possibilitado, esse tipo de passeio, porque não há cheia do rio e não há chuvas intensas que acontecem no oeste africano. Portanto, é algo que só dá para fazer agora, e um turismo exclusivo, se assim podemos dizer. Se é que isso é turismo, Isso é viajar, isso é conhecer as culturas, conhecer as pessoas, a realidade delas e as belezas naturais de um continente esquecido por muitas vezes. E você, se imaginaria passando férias ou simplesmente visitando essas regiões mais remotas do continente africano? Deixa aqui nos comentários, quero ver sua opinião. E obviamente, se tratando de uma região que tem bastante mar e vários rios, a pesca também sempre foi e continua sendo um meio de subsistência. A gente vê que agora não há praticamente barcos, essa época da seca praticamente acho que não tem muitos peixes, mas aqui esse platô é exatamente onde os barcos paravam ou param quando há a cheia e há a pesca mais intensa. Grande parte dos táxis de Bissau são carros da marca Mercedes, ainda um pouco mais antigos, pintados de azul e branco. Realmente um clássico.
Muitas das minhas interações com os locais eu não filmo porque muitos deles não gostam de aparecer na câmera. Mas eu prometo que vou tentar incluir isso cada vez mais nas viagens futuras e também nos vídeos de cada uma das séries. De qualquer maneira, uma interação interessante e também um pouco polêmica aconteceu com o meu motorista, o Saka, já que quando eu estive em Bissau, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha acabado de assumir a presidência pela terceira vez no Brasil. Quando eu disse que era brasileiro, ele logo me falou muitas informações sobre a política brasileira que mostrou seu conhecimento a respeito do assunto. Ele disse que gostaria que o Brasil e os países africanos tivessem uma relação mais próxima, principalmente as relações entre o Brasil e os países da comunidade da língua portuguesa. Me disse também que estava feliz com a eleição de Lula, já que isso significaria mais investimentos brasileiros em Bissau, assim como aconteceu em seus mandatos anteriores. Como vocês sabem, eu não comento política brasileira nesse canal e continuarei não comentando. O meu foco é a geopolítica internacional e as viagens. Mas como o Saka era tão conhecedor do Brasil e das movimentações políticas em nosso país, eu acho que é valioso compartilhar aqui para vocês também esse relato coletado com ele. Eu deixo que cada um analise como preferir as falas do meu querido amigo guienense Saka. Mas peço que seja feita sempre com respeito e civilidade. Com saudades de uma comida mais parecida com a nossa, parei para comer um PF bem caprichado com arroz, bife, ovo frito e salada. Tudo muito bem feito e temperado. Tanto quando estive em Moçambique como quando estive em Bissau, comi sempre muito bem e com temperos e pratos familiares com a culinária brasileira e até mesmo com a culinária portuguesa em algumas regiões. Sejam nos salgados ou nos doces, essa influência é muito interessante de se observar. Sendo sincero aqui com vocês agora, eu acredito que a melhor maneira que eu teria para conhecer o país por completo seria ter alugado um carro e me aventurado ainda mais para o interior. Infelizmente, esse tipo de viagem em alguns países africanos é muito caro e estando sozinho não é a opção mais fácil ou segura. De qualquer maneira, eu espero mesmo poder voltar em breve, porque fui extremamente bem tratado pelo povo de Guiné e é um país que me impressionou bastante. Por isso, agradeço todos aqueles que são de Guiné e estão assistindo o vídeo pela receptividade em vosso país. No dia seguinte, iniciei bem cedo, lá pelas 6 da manhã, a minha jornada para cruzar por terra de Guiné-Bissau até Guiné-Conakry, assim também chamada a antiga Guiné Francesa. Peguei um ônibus local na cidade de Bissau até a cidade de Kuntabani, na divisa entre os dois países. Uma viagem de mais de 4 horas, passando por estradas não tão boas se nós compararmos com as outras rotas que eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Há diversas maneiras de se cruzar de uma Guiné para outra, mas nenhuma é fácil. A que eu escolhi envolve a maior parte do trecho sob 2 rodas, cruzando rios e fazendo uma imersão cultural intensa na realidade local. Infelizmente, as rotas aéreas diretas entre os dois países são quase inexistentes sem passar por um terceiro país, além de serem extremamente caras. Ônibus diretos que ligam as duas capitais não existem e há sempre a necessidade de se trocar para um outro transporte em algum ponto. Ir até a fronteira de ônibus e achar um motorista ou motoqueiro para a travessia é a maneira mais fácil que eu encontrei. Bom pessoal, na minha opinião a África ainda é um continente isolado de si mesmo e eu vou explicar o porquê. A integração regional entre os países caminha a passos lentos, principalmente aqui nessa região do oeste africano, já que muitos golpes de Estado aconteceram nos últimos anos, a exemplo do Mali, Burkina Faso e Níger. A integração no sul da África é melhor, assim como também no leste africano, a exemplo da Tanzânia, Quênia, Uganda e Ruanda, algo que eu já mostrei para vocês aqui também em alguns vídeos do canal. Esse, inclusive, é um dos maiores exemplos dessa cooperação econômica e política bem-sucedida entre os países africanos.
A gente vê, infelizmente, que as mesmas dificuldades enfrentadas pelos turistas por alguns dias são encontradas diariamente por milhões de africanos que também sofrem com esse sistema burocrático, corrupto e lento, isolando países de seus vizinhos e irmãos e que poderiam, de fato, enriquecer suas economias caso houvesse maior liberdade de trânsito entre as fronteiras. Essa aventura em 2 rodas, os procedimentos na fronteira, quase 7 horas andando pelo interior da Guiné, falando com os locais e vendo até mesmo um leão na estrada, tudo isso vocês vão ver em detalhe no primeiro capítulo da série de Guiné-Conakry, que começará em breve. Eu tô aqui prestes a pegar a moto que a gente vai atravessar a fronteira para Guiné-Conakry. Realmente algo muito interessante de se fazer, pensando em conhecer o país número 100, vou ficar feliz de mostrar tudo para vocês, realmente tá difícil, está aqui numa localidade bem na fronteira, vou mostrar tudo para vocês nesse momento. Vamos para... Ok. Sim. Mangana. Mangana de Conakry ou de Bissau? Bissau. Todos Bissau. Todo mundo aqui para moto, vamos para Guiné-Conakry pela estrada. Ah, esse é o caminho para Conakry, não aquele. Aquele segue para continua em Bissau, o que passa a fronteira para lá, para baixo. Guiné-Conakry foi um país onde fiz muitos amigos, recebi a hospitalidade africana tradicional e completei 100 países visitados na minha jornada até o momento, graças à proteção do bom Deus e ao prestígio de cada um de vocês nos vídeos aqui no canal. Eu espero que vocês gostem, se inscrevam no canal e continuem fazendo parte desta comunidade com muita cultura. Um forte abraço a todos vocês.